Quando meu avô chegou aqui, ele trouxe a devoção de Rossano Cálabro de Nossa Senhora para cá. Foi um dos que trouxeram. E a luta deles aqui era de fazer com que a santinha, que era de devoção deles, porque a minha bisavó materna era da cidade de Nossa Senhora Queropita, de Rossano. E o meu biso da parte materna, né? Eles nasceram em Rossano. Eles alugaram um quartinho, onde lá tinha um quadro de São José, e lá era feito assim, eles rezavam o terço todo dia. Às vezes tinha pessoa que levava o banquinho da própria casa, porque não tinha bancos, não tinha nada. Tinha 3 ou 4 cadeiras de palha, daquelas palhas bem destruídas, e lá minha tia abria aquela capela todos os dias, acendia a lamparina de óleo, fechava e levava a chave para casa. Em cada coluna dessa tem uma plaquinha onde tem o nome da pessoa que na época que foi feita a igreja ajudou a construir. Então colocaram uma plaquinha ali. Se você vê ali naquela coluna de lá vai ter o nome do meu pai oferecendo aquela coluna e colocou o nome dos meus avós, porque meus avós que são lá de Rossano e trouxeram com eles essa devoção de Nossa Senhora Queropita, os avós maternos. Então assim, é uma história, é toda uma vivência aqui na Queropita. Eu lembro assim que a minha família contava, da parte da minha mãe, que aqui onde tem a parte da casa dos padres era a cocheira do meu bisavô, né? E que eles fizeram, acho que um acordo direito, eu não sei bem assim, mas que ali começou a ser construído a outra parte da igreja. Eu nasci praticamente aqui, porque a minha mãe, quando casou, já conhecia São Luís Orione pessoalmente, casou e veio comigo na barriga, porque ela vinha todos os dias na missa, todos os dias rezar o terço. Então eu frequento praticamente a igreja antes de nascer. Eu nasci, como minha irmã, nasci conhecendo Nossa Senhora Queropita. Então, assim, aqui na igreja a gente fez primeiro batismo, depois crisma, depois primeira Eucaristia. Eu sou paroquiano de 80 anos. Fiz a minha primeira Eucaristia aqui nessa igreja em 1936, com 11 anos de idade. Eu nasci aqui na Rua 13 de Maio, frequentei o catecismo aqui na igreja. Até hoje eu tenho um medalhão de São Luís que eu ganhei no catecismo. Aqui na comunidade, desde que eu nasci, há 53 anos, posso dizer até antes, né, por conta da minha família, que tem todas as raízes aqui. Como que nasceu a comunidade Nossa Senhora Queropita? No início da imigração, muitos italianos vêm para essa parte de São Paulo, para a periferia de São Paulo, aqui chamado Bela Vista. Curiosamente, vem um segmento muito grande de calabreses e fixam-se neste bairro. Este bairro também tem um segmento grande de negros, alforriados, do final do século. E assim, essa comunidade vive na imigração, vive nessa situação de desterro, de estrangeiro em terras desconhecidas. E o mais curioso é que eles falam dialeto e não tem padres naquela região, daquele período de São Paulo, que entendesse e falasse o dialeto dos calabreses. Dom Orione chega em São Paulo em 1921 e o bispo da época vai dar a ele então uma entidade, um espaço para ele criar um orfanato no bairro do Ipiranga. E ele vem conhecer a Bela Vista e fica preocupado e encantado com tantos imigrantes nessa parte de São Paulo. E preocupadíssimo porque os imigrantes não têm quem entenda a sua língua, sobretudo o dialeto dos calabreses. Ele volta ao bispo e diz ao bispo assim: olha, se o senhor transformar a capelinha de São José do Bexiga numa paróquia, eu mando padres da Calábria para cuidar do povo calabrês no Bexiga. O bispo gosta, o povo também, e essa promessa se faz. Assim, em 1926, a capelinha de São José do Bexiga se torna paróquia. E os padres, já bem antes, já tinham chegado aqui para acompanhar o povo calabrês e os padres justamente calabreses. Assim nasce a comunidade Nossa Senhora, a Queropita.
porque também o povo vendo que a paróquia já existia, que era dedicada a São José e veio também por esse zelo dos imigrantes e para os imigrantes, eles pedem se não há como a igreja tornar-se aqueropita, já que era a devoção de Nossa Senhora que os calabreses vivem e que os imigrantes atravessaram o oceano com ela. Assim, São José vai para um altar lateral da igreja, com toda a honra e com todo o carinho, e a parede e o altar central da igreja é entronizado Nossa Senhora Aqueropita e nasce a paróquia e a comunidade Nossa Senhora Aqueropita do Bexiga, no coração de São Paulo. Nossa Senhora, é uma vibração maior que a gente sente, porque aí lembra da infância e desta maravilha que é Nossa Senhora Aqueropita. E, enfim, todo o conjunto, não é? Os padres, que eram muito laboriosos, eles trabalhavam muito, muito mesmo. Eram incansáveis mesmo, porque aquilo era um começo. Estava muito no começo, não é? Então, por aqui não tinha igreja. Nossa Senhora Aqueropita, a gente aprendeu a amar Nossa Senhora Aqueropita na nossa casa. E, assim, a dia dela, a festa dela, eu lembro que na nossa casa, no dia 15 de agosto, a minha mãe fazia festa. Ou seja, tinha como se fosse uma ceia de Natal. A igreja era um salão. Era um salão que já tinha sido modificada mais de uma vez. Eu não conheci a capelinha. O Padre Carlos era uma pessoa muito dadivosa, muito agradável, assim. Ele percorreu as casas do bairro pedindo panelas de cobre. E a maioria tinha, porque a maioria era descendente de italianos e os italianos trouxeram lá da Itália aquelas panelas, assim, fazer o revestimento da cúpula, que até hoje está aí, né? Isso eu lembro bem, que a mamãe deu, e lembro também das lâmpadas do crucificado. O crucificado tem lâmpadas no seu contorno todo. Então ele pediu lâmpadas para cada família, para cada pessoa aqui do bairro, ele pediu doações de lâmpadas. E assim foi feita a iluminação do crucificado. Tenho muita lembrança quando começaram a reformar, quando puseram o piso, antigamente não era assim, eram outros bancos. É uma igreja muito bonita, muito carinhosa, muito calorosa. Eu tenho muita alegria de tudo aqui, mas bastante mesmo, foi onde eu conheci meu marido também. A gente tem muita saudade, foi tudo muito bom. Toda a minha família é devota de Nossa Senhora Aqueropita. Eu, quando entrei aqui, eu não sabia que existia Nossa Senhora Aqueropita. Eu tive até muita dificuldade em decorar o nome, Aqueropita. Me apeguei tanto a ela, que até hoje, né, há mais de 40 anos, que eu realmente sou devota, sou apaixonada pela Nossa Senhora Aqueropita. Eu acho que ela derrama graças diariamente sobre nós. Porque minha mãe era tão apegada com ela, que ela não rezava para ela conversava. E tudo que minha mãe pedia, na maioria das vezes, ela era atendida. Nossa Senhora, para mim, é o centro da minha fé. É o centro da minha fé. Esse bairro, sem essa igreja, não seria esse bairro que é hoje. A fé em Nossa Senhora é muito grande. Assim, muita coisa que aconteceu na nossa vida não é por acaso. É uma fé muito grande que Nossa Senhora sempre está do nosso lado, tanto é em todas as situações, né, difíceis, a gente sente Nossa Senhora muito presente. Tanto é que a gente nunca quis sair do bairro, porque eu falava assim, se a gente for morar em outro bairro, nós não vamos mais continuar frequentando a Aqueropita. E até nisso ela ajudou a gente a achar uma casa aqui próximo à igreja, tudo. Então é uma fé assim que vem para os nossos filhos, né? E é uma coisa muito bonita, é uma mãe que a gente tem realmente. A história do surgimento da devoção
de Nossa Senhora Quirupita remonta ao século VI. Era o ano de 580. Conta-se a história que nesta região que hoje conhecemos como Calábria, existia uma pequena aldeia, Rossano Cálabro, hoje a cidade de Rossano. E essa aldeia é à beira-mar. Então conta-se que nessa aldeia tinha um monge chamado Éfrem, que rezava muito para que viesse uma ajuda de fora para aquela comunidade tão pobre, para que eles erguessem ali uma igreja e dedicassem a Nossa Senhora, pois a aldeia deles não tinha nenhuma igreja dedicada à Virgem Maria. Nessas mesmas situação e contexto, em alto mar, numa grande navegação, comandada por um capitão chamado Maurício, eles passam por uma grande tempestade e um risco de vir à deriva e um risco de naufrágio. Ele faz uma prece então, se ajoelha e pede: mãezinha, se a gente sair com segurança dessa tempestade, aonde a gente chegar em terra firme, ali edificarei uma igreja em teu nome. Curiosamente, os ventos mudam e esta embarcação chega nessa aldeia. A aldeia vai receber esses navegadores que estão em situação bastante debilitadas, e aí o monge vai dizer ao capitão: olha, capitão Maurício, não foram os ventos que trouxeram o senhor aqui, mas foi Nossa Senhora. Eu sinto isso em meu coração, nas minhas preces, e ela vos trouxe aqui para que a gente pudesse, com a tua ajuda, erguer uma igreja e dedicar a ela. Ele compreende que a prece dele e a acolhida do monge tem muito a ver, e é uma confirmação do que ele pediu a Nossa Senhora. Então, rápido se ergue ali uma pequena igreja. Terminado a construção, eles vão em busca de um artista, de um pintor da região, que vai fazer toda a ornamentação do interior da igreja. O estranho é que o artista, então, na parede do fundo da igreja, a parede central do presbitério, o artista traça o desenho da Virgem Maria, Mãe de Deus, e começa uma ícone, começa uma pintura, e não termina, é claro, num único dia. Mas no dia seguinte a parede está limpa, está totalmente branca. Isso vai se repetindo. Todo o trabalho que o artista faz num dia, no dia seguinte a parede está branca e totalmente desaparece o trabalho anterior. Então eles colocam um guardião. Na primeira noite que o guardião vai cuidar desta pintura, para o lado de fora da igreja, aparece uma senhora com o bebê no colo, pede para entrar e pede para fazer uma prece. Ele não quer que a mulher entre, está resistindo, mas ela é muito amável, muito dócil. Então ele percebe que ela não causaria risco nenhum à pintura, deixa a mulher entrar e pede que seja breve a sua visita. A mulher entra, o tempo passa e essa mulher não sai. O guardião vai então ver o que aconteceu com essa senhora, com essa criança, e não tem mais a senhora, não tem mais a criança no interior da igreja. Ele corre então para a pintura, para ver se não tem nenhum dano na pintura, e fica espantado, porque a pintura está concluída, totalmente terminada. Então ele diz essa palavra: Akiropita, que o A é negação em grego, Kiros é mãos e Pita pintura, não pintadas por mãos. E ele bate o sino, a aldeia toda vem, e ele conta essa história e todo mundo repete e não deixam de repetir, alegre e incansavelmente: Akiropita, Akiropita, Nossa Senhora Akiropita. E eu me coloquei aqui à disposição do nosso Cristo, que é o que a gente ganha, o que a gente ganhou, o que a gente fez, o que ganhou do nosso casamento, da nossa vida familiar, foi muito grande. Gosto muito de trabalhar aqui pelas obras sociais, porque é muito gratificante você saber que você está fazendo bem para pessoas que são necessitadas. Estamos aqui trabalhando para o próximo, né? Sempre trabalhando firme, com uma comunidade muito vibrante, uma comunidade que obedece todas as regras da honestidade, de tudo que é possível. São Luís Orione vai retornar outra vez no Brasil na década de 30. Ele fica muito surpreso com o tamanho da igreja, com a animação e com o crescimento desta comunidade. Porque ele sempre dizia assim: aonde uma igreja dos meus sacerdotes for aberta, em torno tem que ter uma tenda de caridade, serviços e braços da caridade e da providência divina. O sacerdote Luís Orione vai falecer na década de 40, 1940, no dia 12 de março. Depois vai ser beatificado nos anos 80, justamente em 1980, por João Paulo II, e canonizado em 2004, também por João Paulo II, que o chamava de apóstolo da caridade, pai dos pobres e dos sofredores e abandonados. Assim, nós dizemos nesta comunidade: um santo pisou o nosso chão. A São Luís Orione, o nosso carinho e a nossa devoção.
E este padre que abriu esta comunidade, esta igreja, que teve esse olhar para com a fragilidade dos imigrantes da Calábria, hoje também ganha um altar dedicado a ele, nessa igreja que ele próprio abriu. O São Luís Orione, ele tinha como premissa sempre favorecer os pobres, favorecer aqueles mais necessitados. E isso tudo acontece com relação à nossa comunidade. Ele deixa algumas coisas para nós que é significativo. Por exemplo, fazer o bem sempre, o mal nunca a ninguém. A criança será o sol ou a tempestade do amanhã. Tudo isso a gente trabalha na comunidade, a gente lida com crianças, nós temos aí 450 jovens e adolescentes, onde a gente procura fazer os eventos e cuidar dessas crianças. Temos mais aí 200 crianças na creche Mãe Aquirupita e é isso que a gente faz, a gente cuidar da criança para que amanhã ele seja realmente o sol do mundo, né? O sol daquilo que é necessário, aquilo que Deus pede para a gente. A comunidade já tinha um pequeno serviço social, que mais tarde se distende, o que hoje nós conhecemos, em 6 braços de ações sociais em torno da paróquia e do altar de Nossa Senhora Aquirupita. Também o que me marcou muito, e que eu não esqueço, eu acho que nunca vou esquecer, foi quando o coração de Dom Orione nos visitou. O padre Roberto pegou o coração, nós subimos as escadas do cedo que estavam ainda em obras, chegamos até a laje, onde agora é o centro esportivo, e lá de cima o padre Roberto pegou o coração de Dom Orione e benzeu o nosso bairro, benzeu o bairro do Bexiga inteirinho e benzeu a São Paulo todinha. Isso me gravou muito. E uma das coisas assim bem significativa de Dom Orione é que cada vez que ele ia fazer algum trabalho em relação aos pobres, à vida dele, que ele sempre se dedicou aos pobres, ele colocava a Divina Providência. A imagem de Divina Providência sempre iluminava sempre o caminho de São Luís Orione. E aqui não é diferente, a gente coloca a Nossa Senhora Aquirupita, a gente coloca a Divina Providência para ajudar a gente a resolver as coisas. E nós estávamos realmente com medo de demolir as casas para construir um novo prédio. Aconteceu que o padre Geraldo falou, vocês têm de confiar na Divina Providência. E foi assim que nós começamos. Com muito suor, com muito trabalho, mas com muito amor, nós conseguimos essa construção do cedo. Eu entrei aqui no cedo como aluno em 1991, né? Assim como as famílias hoje. Minha mãe procurou vaga aqui em 91 para mim e para o meu irmão. Hoje eu sou coordenador pedagógico. O cedo é um lugar, um projeto que acolhe essas crianças nesse contraturno escolar, já que saindo da escola, eles não teriam outra atividade, outro local para ficar. A gente trabalha com socialização das crianças, desde a parte da refeição, aprender a comer junto, garfo, faca, temos reforço escolar, temos aula de dança, de música, instrumentos, quadra, atividade física, temos a sala de jogos. Chega num ambiente com bastante atividade, muito espaço e diversas coisas para eles fazerem, a felicidade está dentro deles e eles acabam transmitindo de forma natural. São 430 crianças, de 6 a 15, depois tem um projeto Jovem Aprendiz, que é dos 15 aos 17 anos, onde os alunos são encaminhados para o mercado de trabalho. A minha família ela começou a ser constituída aqui, eu conheci minha esposa, hoje eu tenho 2 filhos que também são daqui. Tenho um filho de 9 anos, o Henrique, a Giovana de 14. E para mim é uma alegria imensa poder trazê-los para o meu berço, né? De onde eu cresci. Então eu tenho a confirmação e a garantia de que aqui eles vão ser mais felizes na vida. Ao Senhor pelo alimento deste dia. Amém. Uma casa bem singela, ai,
fiquei 17 anos no centro educacional e agora depois eu vim para a creche em 2006, são 27 anos aqui nas obras. A gente vê o crescimento deles, eles chegam aqui bebê, né? 6 meses, 7 e depois saem há 5 anos e você vê o progresso dessas crianças, das famílias dessas crianças. Eu chego às 8h30 e eu brinco muito com os meus amigos e eles gostam de fazer novos amigos também e eles brincam comigo sempre e depois eles me abraçam. O que me dá mais prazer é as crianças brincando aqui na creche. Aqui na creche o brincar é assim, a atividade mais importante, tá? Que a criança precisa brincar. Qual a coisa mais legal que tem aqui na creche? O pátio. Esse aqui que a gente tá? É. Tem o carinho das professoras, que são muito carinhosas, muito mesmo. Eu acho que foram escolhidas a dedo, sabe, por Nossa Senhora. O que você comeu hoje? Hoje? Eu comi arroz, carne e salada e tomate. Tem muita criança nesse meio que está aqui com a gente desde o berçário menor, desde pequenininho, de 1 ano, 2. Então a gente pega muito amor, muito carinho e quando vai embora, a gente, lógico, parece que você está perdendo, né? Mas é muito bacana porque a gente vê que eles cresceram, que eu fiz parte desse crescimento, né? Elas fizeram parte, né? E chegam outras, né? Então o amor já vai sendo para outras crianças. O que você quer falar pra mim? A paz. A paz pra você também, meu amor. Hoje eu estou como gerente do grupo de terceira idade, do núcleo de convivência da terceira idade. Estou por volta de 30 anos na comunidade Quiropita. A nossa proposta é que eles se sintam em casa, é que seja um espaço onde eles tenham momentos de lazer, momentos de descontração, convívio e algumas atividades que desenvolvem a parte de motora, a parte cognitiva. Por dia nós temos uma média de 40 a 50 pessoas por dia, né? E nós temos também um trabalho domiciliar, que a gente faz as visitas nos domicílios para visitar essas pessoas que não conseguem, que não têm condições de vir até aqui. Então nós fazemos as visitas e fazemos os encaminhamentos devidos, ou para médico, para UBS, ou para trazer alimento para eles. Então a gente sempre tem essa preocupação também com as pessoas que não conseguem vir até aqui. A Casa da Orione, ela foi aberta no dia 2 de fevereiro de 1994. E Padre Toninho tinha uma intenção de fazer aqui nessa casa um atendimento jurídico e também um atendimento à população de rua. De início nós começamos com 80 pessoas, mas eu lembro que nem pão para dar o café da manhã para eles a gente tinha. Aí Padre Toninho me disse, se vira, vai procurar por aí o pão para fazer esse atendimento. E a gente foi nas padarias e a gente conseguiu. A gente começou um trabalho assim, a princípio a gente fazia mais a questão da alimentação. Depois a gente foi criando várias oficinas com eles, né? Um trabalho assim em que a gente pudesse oferecer para eles a saída da rua.
E também a gente aproveitou um momento em que a própria sociedade trabalhava nesse sentido, não só dar alimentação para o pessoal de rua, mas também a gente oferecer algo que eles pudessem se entrar novamente no mercado de trabalho, que é aquilo que a gente mais busca aqui, né, na Casa Dom Orione. Nós atendemos 160 pessoas diariamente. Eles entram às 7 horas da manhã, né? Aí eles já começam com o banho, com lavagem de roupa, né? Eles já começam fazendo essas atividades. Aí eles tomam café e após eles tomarem o café, a gente tem várias oficinas. Quando os meninos chegam na casa, a gente faz uma entrevista e nessa entrevista a gente explica para eles o tempo que eles precisam ficar na comunidade. Isso, psicologicamente falando, pela medicina, precisa de 6 a 9 meses para fazer uma boa recuperação, para não ter problema, de repente, de voltar a cair. Porque toda a toxina, todo aquele problema que a droga causa no organismo leva um tempo para sair. Então a gente pede para eles 9 meses para eles ficar na casa fazendo a sua recuperação. Temos também uma recepção com as famílias. Geralmente quando os filhos vão para fazer uma entrevista, é sempre a família que leva para a gente fazer a entrevista. A gente também tem pedido para a família participar de um grupo de autoajuda fora da casa. Enquanto os filhos estão se preparando dentro da casa para sair de lá recuperados e bem, a gente pede para a família também procurar um grupo de autoajuda como Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, Naranon. Para quê? Para que eles possam saber receber os filhos quando os filhos saem da comunidade. Geralmente há muita recaída dos meninos quando saem da comunidade por falta de apoio da família. Porque a família não está preparada para receber aquele filho de volta quando sai da comunidade. Então quando ele sai de uma forma, ele sai bem, encontra a família do mesmo jeito que ele deixou em casa, a família acaba não acreditando na recuperação deles e leva eles muitas vezes à recaída. Que para quem tem as raízes aqui, que pisou aqui um dia, que nasceu, que tem no teu sangue, é difícil a gente querer desistir de tudo isso que a gente vê, porque tudo que é feito aqui, a gente vê os resultados assim, muito na realidade. A gente vê as crianças, a gente vê todo mundo que passou por aqui, hoje, até adulto e tudo mais, hoje está numa situação assim muito boa, proporcionada por nós, né? Por todo esse trabalho, por toda essa comunidade. Então isso me alegra e me impulsiona a estar fazendo o trabalho que a gente faz aqui. E eu acho que para desistir está bem difícil. Porque eu acho que a gente tem que ser, como Dom Orione ensinou, né? Ave Maria, avante, vamos sempre para frente. Nunca desistir desse bem maior que é ajudar o próximo. A festa foi aumentando cada vez mais. A festa era muito pequenininha, né? A gente só tinha sonho de fazer uma festa maior. Nós tínhamos um padre que incentivava demais, que era o Padre José, e aos pouquinhos a gente foi trabalhando, fazendo, e chegou onde chegou. Fazendo eventos, no início pequenos eventos, chá, rifa, e fomos aumentando a festa aos poucos, que era muito precário, nós não tínhamos ambiente para fazer uma festa, não tínhamos cozinha, usávamos a cozinha da creche Menino Jesus. Desde que eu comecei a trabalhar,
Sempre teve bastante movimento a festa, mas ela tem aumentado anualmente. Então as pessoas têm vindo bastante na festa, estão dando bastante apoio, mesmo na igreja que tem as missas, as consagrações. E na festa todo mundo gosta de se alimentar porque as mamas cozinham muito bem. A festa cresceu muito e só com muita força de vontade e muito trabalho que a gente consegue fazer tudo o que a gente faz. Antigamente as coisas eram mais assim manuais, hoje nem tanto, né? Como o volume é muito grande, então a gente tem que ter ajuda assim de uma máquina que corta uma berinjela, que espreme uma berinjela. Antigamente isso era tudo feito manualmente, né? Então, mas a saudades ficou, mas a recompensa de tudo aquilo que a gente começou tão pequenininho e nós chegamos aonde chegamos. Una mattina mi sono svegliata, oh bella ciao. O carro-chefe da festa é a fogaça. A fogaça tem um consumo por noite que chega a 14, 15 mil fogaças numa noite. Na verdade, a Festa Nossa Senhora Quiropita trabalha com mais de 1000 pessoas, todos voluntários. Alguns moram no bairro, outros moram fora do bairro, mas faz a frequência na comunidade. Então, adotou a igreja como sua comunidade. No meu caso, por exemplo, eu não moro no bairro, mas eu adotei a Quiropita como minha comunidade. A gente consome 17 toneladas de farinha de trigo para fazer as fogaças, as fricaças. A gente consome 12 toneladas de macarrão. A gente consome 5 toneladas de mussarela, 5 toneladas de linguiça. A gente consome 3 toneladas de queijo parmesão. E aí vai tudo lá na Quiropita em tonelada. Quando termina a festa, a gente acha falta. Apesar de ficar um pouco cansada, mas o serviço, o trabalho é muito gratificante. Olha, não vai esquecer de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, Gilberto Barros TV. No canal do YouTube, clique em inscreva-se, faça a sua inscrição. Depois, clique no sininho. O sininho toda vez vai tocar, pim, avisando que tem uma nova atração na sua TV Leão. Faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Eles têm o que falar. Os amigos do Leão estão na TV Leão.